dia! Eu agradeço a presença de todos e todas aqui no auditório Inovação e Novos Negócios. E para passarmos a palavra aos nossos painelistas, neste que é o último painel antes do intervalo, e eles vão falar sobre desafios tecnológicos e oportunidades do Open Finance. E aqui o espaço é da RTM. Eu convido ao palco Márcio Castro, cofundador e CEO da Lina Open Finance. Por favor, Márcio. Renan Barcelos, Head de Segurança da Informação na RTM. Roberto Galo, fundador e diretor-geral da Cryptos. E também Marcelo Amaral Souza, executivo de Segurança da Informação do Banco Safra. E para moderar esse painel, eu chamo Ronaldo Moura, Head Comercial da RTM. Por favor, Ronaldo. Antes de passar a palavra ao moderador, eu gostaria de dar um recado para vocês. Vocês podem avaliar o painel e ajudar a Febrabantec a melhorar a cada vez mais a cada edição. E como vocês podem fazer? Assim que terminar o painel, aqui no telão vai aparecer um QR Code. É a forma de vocês acessarem e entrar na avaliação. Ou também vocês podem receber um SMS no final do dia com um link para fazer a avaliação também. Eu espero contar com a participação de todos vocês, tudo bem? Então, agora eu passo a palavra para o nosso moderador, Ronaldo Moura. Alô. Obrigado. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso painel. Como ela já antecipou, a gente vai estar falando aqui sobre os desafios tecnológicos e as oportunidades do Open Finance. Tá? Eu sou o Head Comercial da RTM, que é o principal hub integrador do mercado financeiro do país, né? E irei moderar aqui o nosso bate-papo. Bom, vamos lá, o Open Finance tem um potencial de trazer enormes oportunidades para os clientes finais e para o mercado como um todo, né? Mas pelo lado das instituições, como vem sendo essa adaptação ao novo modelo financeiro? Existem alguns desafios tecnológicos, né, e regulatórios que precisam ser cumpridos em relação ao compartilhamento de dados e também a segurança, né? Nós vamos falar aqui sobre os benefícios também que a gestão inteligente desses dados podem trazer para as instituições aqui que fazem parte do Open Finance. E para isso a gente trouxe esse time aqui, né, de especialistas no assunto. Márcio Castro, CEO da Lina Open Finance. Bom dia, pessoal. Nós temos 1 bilhão de chamadas às APIs do Open Finance por mês no ecossistema de Open Finance do Brasil. Haja poder computacional para processar tudo isso, né? E haja ambiente seguro, né? Que o ambiente do Open Finance é um ambiente de compartilhamento inteiramente seguro, né? E haja preocupações com segurança na obtenção desses dados e guarda segura. Então, os desafios tecnológicos, temática que a gente vai discutir aqui, é um pano de fundo bastante importante na implantação e na evolução do Open Finance no país. Obrigado, Ronaldo. Muito bom, Márcio, muito bom. Roberto Galo, fundador e diretor executivo da Cryptos. Muito obrigado pela oportunidade de colaborar, é um tema importante e a gente pensa muito em tecnologia, processos para proteção de dados e aqui eu vou tentar convencer vocês que além de olhar a tecnologia que está em volta, a gente precisa olhar um pouco mais para o próprio dado para saber como proteger de forma adequada. Maravilha, maravilha. Marcelo Amaral, CISO do Banco Safra. Obrigado pelo convite. É sempre um desafio para profissionais de segurança da informação, de segurança cibernética, imaginar como definir requisitos de segurança, garantir a segurança e, ao mesmo tempo, garantir que os dados sejam compartilhados e que a usabilidade para o mercado financeiro, para os clientes, seja mantida. Então, o Open Finance para nós é um desafio fantástico e muito bacana de trabalhar. Obrigado, Marcelo. E Renan, gerente de segurança da informação da RTM. Obrigado, Ronaldo. É um prazer estar aqui participando com vocês. Vou falar um pouquinho aí sobre os desafios, né? A gente sabe que tem várias regras, várias definições que precisam ser seguidas aí. E é um desafio e também uma oportunidade, né? Para outros se destacarem e ajudarem aí a sociedade como um todo, né? Maravilha, Renan. Obrigado mais uma vez a participação de todos. Então vamos começar nesse nosso bate-papo. Queria começar falando sobre o compartilhamento de dados, né, que é um ponto de partida para o projeto de Open Finance, né?
mas para tudo fluir de maneira correta, é importante que as diretrizes específicas que garantem a proteção das informações, evitando aí os vazamentos e brechas, a proteção dos sistemas. Então eu queria perguntar para o Renan, que é especialista no assunto, né, Renan? Quais são os padrões que o Banco Central exige para realizar o compartilhamento de dados? Vamos lá, já fui o primeiro, né? Primeiro, Renan, escolhido. Como você bem falou, o Banco Central é que definiu esses padrões, essas regras, né? E principalmente o escopo de dados que podem ser compartilhados, né? Definiu o escopo de dados, os participantes desse ecossistema e também de responsabilidades que esses participantes têm, como um todo, né? E com isso, eu vou falar aqui alguns pontos mais principais ou relevantes, né? Que o Banco Central diz que o dono daquele dado, seja uma pessoa física ou jurídica, ele tem total autonomia para poder controlar e dizer como os dados podem ser compartilhados com os participantes. Então, isso é uma das regras definidas pelo Banco Central. E aí, esse cliente, ele tem a total autonomia para dizer como, quando e para quem ele vai compartilhar, para quem ele vai mandar essas informações. E o Banco Central definiu quais são esses dados, não são todos os dados ou qualquer dados. E essa autonomia que o dono desse dado tem, ele pode revogar a qualquer momento, e a qualquer momento ele também pode fazer uma alteração conforme a vontade dele, né? Falando pelo lado do participante, né? Existem algumas regras no qual o Banco Central responsabiliza que todos os participantes responsabiliza e obriga que os participantes implementem essas regras, né? E o Banco Central audita, supervisiona todas essas regras o tempo todo. Como bem o Márcio falou, toda essa infraestrutura tem que rodar em um ambiente extremamente seguro, extremamente fechado, para garantir ali o funcionamento da própria infraestrutura e o sigilo desses dados também, né? Até aí a gente não falou ainda de tecnologia, de como fazer, né? E até isso foi definido também pelo Banco Central, algumas regras sobre tecnologia, que é a utilização de APIs, vocês vão falar um pouquinho sobre isso aí também. Criptografia está embarcada dentro dessas APIs e existe um fluxo com algumas etapas que esse processo é realizado, né? Existe o processo de consentimento, é uma das etapas obrigatórias. Então o consentimento nada mais é o que eu comentei agora, é o usuário ir lá consentir o dado que ele vai estar compartilhando, quando, para quem, né? Depois existe uma autenticação disso tudo, é uma validação de que realmente aquela pessoa que compartilhou, os dados são delas e está indo para o lugar correto. E uma terceira etapa é a confirmação de todo esse processo, e é justamente a validação daquele dado que foi para o lugar correto e fecha todo o ciclo, né? Então, obrigações são regras impostas ali pelo Banco Central que os participantes são obrigados a cumprir. E todas essas definições, o Banco Central disse que existe um padrão, tem que ter um padrão, e ele definiu isso também. Esse padrão ajuda a segurança como um todo, a manter a segurança e também trazer uma experiência muito boa para quem está utilizando, né? Seja a pessoa física ou jurídica. Acho que é por aí, né? Bem, Renan, eu queria acrescentar, né, que... Isso, eu ia pedir, inclusive, para vocês ficarem à vontade para acrescentar as respostas do pessoal, tá bom? Eu queria lembrar de um fato, né? No comecinho do Open Banking no Brasil, lá em 2020, trocava uma ideia com o Marcelo, né, sobre... Aí um dia eu fui conversar com ele, Marcelo, meu entendimento está certo, mas me parece que o Open Banking é 70% segurança da informação, 20% gateway de APIs e só 10% é dado ou iniciação de transação, né, que é o que interessa para o negócio, né, que é onde tem um baita valor, mas para chegar nisso você tem uma camada aí de infraestrutura, né, de desafios tecnológicos, sobretudo na segurança da informação. E tem que ser, né, a gente convivia até então num ambiente talvez de Open Banking ou Open Finance não regulado, né, que atendia ali uma necessidade de colocar o cliente no centro do negócio e conseguir ter benefícios do compartilhamento dos seus dados, mas era um ambiente sem segurança, né? Credenciais sendo compartilhadas e guardadas, uma coisa assim que é impensável hoje em dia, sabendo que a gente tem um framework, um arcabouço tão bem estruturado quanto o do Open Finance. Bem, Renan. Tá ótimo, Márcio. Obrigado pela contribuição, obrigado, Renan, pela resposta. Eu vou querer saber agora do Marcelo. Quais são os desafios, Marcelo, de segurança que as instituições financeiras enfrentam aí para se adequar ao Open Finance? Boa pergunta, Renan. Ronaldo, na verdade, eu acho que o grande problema que foi enfrentado desde o início no Open Finance
era como você poderia orquestrar, né, tamanha variedade de participantes do mercado. Temos grandes instituições financeiras, temos fintechs, temos jovens entrantes no mercado também. Existem de tudo, né? No mercado desse em que existe uma grande variedade de origens, de bases de dados, de participantes. Isso aí definir como você trabalha a certificação, como você trabalha as APIs, como você trabalha a segurança. Eu acho que esse foi o maior desafio, né, desde o começo. E isso, ao longo do tempo, havia uma preocupação grande sobre como trabalhar aspectos de segurança de uma forma que fosse viável, né, que não adianta você ter requisitos de segurança inatingíveis e apenas grandes instituições poderiam atender. E eu acho que foi muito bem sucedido isso, né? Você tem os padrões de segurança definidos pelo Banco Central, você tem a estrutura que foi definida para o Open Banking, os formatos de participação, e isso se mostrou tão bem sucedido que hoje em dia a gente está falando agora de Open Insurance, e nesse caso também eles vão adotar padrões muito parecidos, tá? Então isso vai acabar virando uma grande comunidade de troca de dados de forma segura, usando a possibilidade de você ter APIs seguras para conexão entre diversas instituições financeiras, e o mais importante, né, dando para o consumidor, para o cliente, para a pessoa, o poder total com relação a como compartilhar os dados. Isso não só é extremamente relevante sob o ponto de vista de integração do mercado financeiro, como para as pessoas também. Há um benefício para o cidadão no final das contas. Tá? O desafio de segurança, ele continua, ao meu ver, sendo muito grande, né? Porque existe uma máxima em segurança da informação que você é tão seguro quanto o teu elo mais fraco. Né? Então tem essa preocupação de elevar o nível de segurança do mercado como um todo. Tá? Porque essa aí é o fator primordial para garantir que a experiência do Open Finance seja segura para todos, seja utilizável por todos. Maravilha, Marcelo. Maravilha, muito obrigado. Queria só complementar um ponto do favor, Marcelo, Renato, muito fica à vontade. importante, que o próprio Banco Central apoia muito o ecossistema, né? Então, se você consultar lá, tem uns guias lá muito bem detalhados, de, sei lá, 300 folhas talvez, onde ajuda aquele participante que não tem tanta maturidade ou não tem tanta governança, né, a estar seguindo etapa por etapa e ele consiga alcançar os objetivos, né? A gente sabe que é difícil para instituições, participantes maiores, isso aí já está muito mais alcançável, né, como você falou, os objetivos. Mas para os menores, talvez o desafio seja maior ainda, né? Sim, eu estava até conversando com os colegas há algumas semanas sobre isso. Em algum momento, como a gente usa muito certificado digital para garantir a segurança entre as pontas, esses certificados foram emitidos há 1 a 2 anos, em algum momento eles vão vencer. E aí você vai ter realmente a palavra que eu mencionei aqui no início, orquestrar. Orquestrar essas instituições financeiras e a troca de certificados entre elas é que vai ser, na minha opinião, aqui um balé, né, muito interessante aqui de se ver. É um desafio, mas acredito que com toda a preparação, o apoio aqui do regulador, do Banco Central, isso aí ajuda muito a gente a garantir que isso vai ser feito sem grandes ruídos, sem grandes problemas. Desafio para implementar e para manter depois, né? Exato. Isso não acaba nunca. Não acaba nunca, é um trabalho sem fim. Eu queria só adicionar um pouco sobre essa discussão, que a gente fala muito nas normas do Banco Central sobre o ciclo de vida do compartilhamento da informação, né? Então ele resolve muito bem entre o cliente disponibilizar a informação e esse ciclo de vida da compartilhamento inicial, a revogação, ele está bem resolvido. Mas uma coisa que a gente precisa prestar também atenção é que uma vez que essa informação está com o participante, os subprodutos dessa informação, aquela informação que virou contrato, que está num PDF colocado em algum repositório, esse desenrolar da informação, a área que cuida disso na área de segurança chamada de provenance, que é a proveniência da informação, ela representa ainda um desafio. E a maneira de você lidar com esse desafio é extrapolar um pouco a segurança que as APIs provêm. As APIs seguras, elas provêm um conduíte seguro entre as pontas. Mas a proteção última, ela de fato está o que eu faço com cada pedaço de informação. Como é que eu anoto o nível de sensibilidade dela, como eu atribuo tempo de vida e outros parâmetros. Tudo isso junto excede, obviamente, o que as normas do Banco Central muito boas estabelecem, mas permite a gente ir mais além, permite controlar esse desafio que está sendo colocado na mesa. E criptografia
é uma das palavras-chave para a gente conseguir fazer isso. Esse é um excelente ponto, o ciclo de vida do dado, né? Então, no passado, quem está na área de segurança há muito tempo, a gente pensava muito em perímetro, né? Você fechou o perímetro, está seguro. Hoje, você tem que fazer a segurança no dado, você tem que saber onde ele está, em que momento que ele está. Então, você falou um ponto aqui para mim também que é muito importante, né? Além de você ter toda a segurança entre o ecossistema, você dentro de casa tem que ter essa rastreabilidade, saber onde o seu dado está e qual a segurança que ele tem. Ótimo, pessoal. Eu vou pegar o gancho, inclusive, do que você estava falando aqui, Roberto, sobre o armazenamento dessas informações, né? A LGPD ela exige que o consentimento do cliente seja feito de forma transparente e a pessoa pode tanto o direito de revogá-lo, né, quando quiser também. Quais tecnologias que a gente pode entender que são utilizadas para garantir o armazenamento seguro dessas informações e o cumprimento na lei e também que possa aí adquirir tanto para revogar o consentimento também? Não, perfeito. A primeira coisa é entender o que eu preciso fazer. A proteção ou a estratégia ela tem que ser data-centric, né? Centrada no dado, como muito bem colocado. E a pergunta é como é que eu faço isso? Tem dados interessantes do SANS Institute e do Data Breach Report do Verizon que mostram que a estratégia mais correta ou a ação mais correta para se diminuir as chances de incidentes de segurança, vazamento de qualquer tipo, qualquer que seja a regra, é ter uma estratégia de criptografia implementada. Mas o que é uma estratégia de criptografia implementada? Ela é baseada, digamos, em quatro grandes elementos, talvez 5. Vou falar aqui brevemente quais são. O primeiro é você ter consciência situacional de onde o dado está. O dado sigiloso, onde ele está na minha infraestrutura. Existem tecnologias para isso, como Data Discovery, que é uma palavra que se fala por aí. Existem N tecnologias de Data Discovery. A partir disso, de eu conseguir identificar que aquela informação ela merece proteção, eu preciso também estar atribuído, essa informação é de quem? Qual o permissionamento que essa informação tem? Como ela se liga, né, com a figura de usuário, lato sensu, que eu tenho. Isso se junta com uma outra coisa. Quando a gente pega qualquer infraestrutura de qualquer participante, ele já tem uma porrada de tecnologia, desculpa usar essa palavra, que tem mecanismos de segurança ali. Desde o banco de dados da Microsoft, passando pelo mainframe AIX, todas essas tecnologias possuem mecanismos de encriptação poderosos. A questão é como é que eu coordeno eles de forma adequada. Para isso, entra uma outra figura, que é a gestão de chaves e permissionamento. A tecnologia para fazer isso é chamada no mercado assim, de forma ampla de Key Management System. Existem, de novo, diversos tipos de provedores que conversam com diversos tipos de solução de Data Discovery. Juntando com isso, com as políticas, com o permissionamento, com a descoberta de dado, eu preciso também ter uma gestão de usuários muito boa, mas a gestão de usuário na ponta mesmo, de tal forma que eu consiga rastrear quem é o responsável por uma determinada informação naquele momento, seja armazenada, em trânsito, o que quer que seja. Por quê? Nem toda proteção é tecnológica. Boa parte das proteções é eu ser capaz de rastrear e responsabilizar quem quer que seja por não ter feito o papel dele. Esse conjunto de coisas, esse conjunto de ações a gente chama de estratégia de criptografia. E ela é muito eficiente. Claro, é possível implementar errado também, né? A gente vê cliente gastando, sei lá, 15, 50 milhões numa estratégia dessa, quando ele poderia gastar $500 mil, $1 milhão, $2 milhões. Então, é preciso entender o problema que tem, ter uma discussão honesta de qual que é a barra que eu quero levantar, porque, veja, com orçamento infinito, quase tudo tem solução. A questão é como que eu balanceio as tecnologias que eu estou colocando e os processos que eu estou colocando e do que eu vou depender. Ótimo, maravilha, Roberto. Bom, nós sabemos que inicialmente, né, as instituições estavam correndo atrás de se resolver a questão do regulatório, mas eu tenho falado muito com os clientes da RTM sobre as oportunidades também que o Open Finance traz como negócio para as instituições. Não é só cumprir o regulatório, mas buscar aí oportunidades. Eu queria perguntar para você, Márcio, a gente sabe que existem softwares aí que buscam aí usar esses dados de forma inteligente, sugerir até alguma coisa de crédito, de financiamento, utilizando esses dados. Mas eu queria saber de você sobre as oportunidades que esse mercado financeiro de meios de pagamento, as IPs e todo esse mercado que está usando o Open Finance, às vezes iniciando pelo regulatório, mas que eles têm oportunidades aí de monetizar, de trazer outros serviços para os clientes utilizando toda essa plataforma.
Muito bom ponto, Ronaldo. Um estudo da Serasa, né, baseado na experiência de UK e olhando para o mercado brasileiro, aponta que vai ter mais de 94 bilhões de reais que vão ser liberados de crédito por conta do compartilhamento do Open Finance até 2026. Isso é uma ótima notícia. Isso significa para todos mais negócio, mais inclusão, porque a gente sabe que o crédito é muitas vezes o motor da economia como um todo, né? Gera emprego, gera inclusão. Então, enfim, é assim uma boa notícia, né? É uma coisa que muitas às vezes tem uma dúvida, né, em relação ao Open Finance, o quanto que ele vai tornar o ambiente mais competitivo. Sim, vai tornar o ambiente mais competitivo, vai forçar melhores produtos, melhores ofertas, mas também vai forçar um aumento de negócios, né, uma inclusão maior de pessoas no mundo do crédito, por exemplo, né, de acordo com esse estudo aí da Serasa, né? E de fato, né, para quem está nesse mundo do Open Finance, realmente começou ali com uma pressão regulatória, né? Então acho que no Brasil o modelo de implantação do Open Finance ele é misto, ele é um modelo regulado, mas é um modelo de mercado também. Acho que o Banco Central foi muito sábio em estruturar dessa maneira, né? Então assim, o diretório do Open Finance tem participação do Banco Central, mas também tem participação do mercado, né? E as oportunidades que surgem também são grandes, né? Então assim, acho que tem lá a mão do regulador criando obrigatoriedades de compartilhamento de dados, mas por outro lado, quando você obtém esses dados compartilhados, você pode fazer muita coisa, né? Então, desde o óbvio, né, que é o crédito, né, e como a gente tem visto já proliferar, coisas bem prosaicas do tipo, você compartilha seu dado e o banco B sabe que no banco A você tem um limite de crédito no seu cartão e ele replica esse limite no teu cartão de crédito nessa nova instituição, né? Bem prosaico essa aplicação, mas que já amplia a oferta de crédito via cartão de crédito, mas sim, já amplia, né? Mas tem várias outras, né? A gente, pensando aí num ciclo de vida, né? Você tem uma prospecção de cliente que você pode fazer de maneira inteligente, obtendo dados de Open Finance, você consegue depois que você prospectou, fazer um onboarding mais digital ainda e mais rápido, né? Nas nossas estimativas aí, muitos onboardings aí você leva 8 minutos, usando dados do Open Finance, você pode levar isso para 1 minuto, né? Evita o cliente desistir no meio do caminho. Exatamente, você diminui a fricção, depois, se é uma carteira digital, você já pode, via iniciação de transação de pagamento, fazer o cash-in para essa carteira, né, numa experiência, né, muito mais fluida, né? Aliás, né, pegando um ponto do Renan, é a primeira vez que eu vejo, inclusive, começou já com o Pix, né, mas o regulador, ele não só regula os aspectos de segurança, os aspectos de governança, mas no caso do Pix e do Open Finance, ele regula também a experiência do cliente, o que é fantástico, né? Então, assim, o que o Pix, combinado inclusive com o Open Finance, vai trazer de melhorias para o e-commerce, melhorias para as instituições financeiras de maneira geral, é fantástico, né? E até mesmo no cruzamento dos Opens, né? A gente já começa a ver situações assim que no Open Insurance você vai ter ali compartilhamento de dados de apólices de seguro, de endossos, de eventos de apólice, e ao mesmo tempo, na contratação da apólice, na contratação do seguro, você pode fazer o pagamento usando a iniciação de transação de pagamento, que é do escopo do Open Banking, uma das primeiras coisas que saiu, né? Então, assim, realmente esse cruzamento dos Opens vai ser muito, muito rico, né? Então a gente vê esse grande potencial. E, obviamente, crédito é uma grande área de utilização, onde dá para ganhar dinheiro, né, com o Open Finance, as instituições consumirem os dados, porque imagina, você é uma instituição que está no mundo de crédito. Quantos créditos você rejeitou, você não concedeu, porque você não tinha histórico do seu cliente? Agora imagina conseguir esse histórico de uma maneira inteiramente digital, padronizada e em tempo real, né? Então acho que isso realmente cria uma série de condições aí que vão fazer o Open Finance só progredir, né? Porque começou um momento ali em que era realmente impulsionado pelo regulador, mas agora a própria indústria, à medida que ela vai obtendo informação, educação a respeito do Open Finance, ela vai ver o que ela pode se utilizar e beneficiar disso. E isso vai ser o motor para as próximas fases do Open Finance e para a evolução do Open Finance no Brasil. Perfeito. E tem uma modalidade aí que você não comentou, que eu queria que você comentasse um pouco, que é o ITP, o iniciador de transação de pagamento. A gente já sabe que isso já está sendo um diferencial aí nos checkouts de e-commerce. E também já tem uma fila lá no Banco Central, né, para empresas que querem aí serem autorizadas a funcionar como ITP. Queria que você falasse um pouco com a gente sobre esse ponto, que também acho fundamental aí. O mercado está ciente e usufruir aí desse potencial ferramenta também na hora dos checkouts aí das suas lojas virtuais e dos seus marketplaces. Com certeza, Ronaldo. Acho que você colocou bem, né? E esse é uma funcionalidade que vem no escopo
do Open Finance e que vai diminuir uma outra fricção, né? A gente já falou aqui de uma fricção, que é o cliente abrir a conta, né? Quantas pessoas não desistem de fazer um cadastro no meio do caminho? Acho que todo mundo aqui já passou por essa experiência. Por mais digital que seja, por mais que tenha um app para você fazer isso, chega uma hora que você desiste, porque é muita informação solicitada, etc. Então é a primeira fricção normalmente, né? Aí a segunda fricção é o pagamento, né? Então assim, é o famoso abandono do carrinho, né, no checkout, né? E o ITP, ele vem como uma forma de criar uma usabilidade bem melhor para conduzir o pagamento, né? Então melhora as condições ali de antifraude, do próprio processamento do pagamento da compra no e-commerce, né? E é uma experiência também regulada, né? E que permite ali uma usabilidade que você, sem sair do seu portal do e-commerce ou sem sair do seu aplicativo, você consegue ir lá na conta onde você tem grana, conseguir trazer aquela grana para conseguir concluir o pagamento da sua compra. Sem abrir o aplicativo. Exatamente, é uma experiência muito do... fluida, você não abre, é uma experiência que do próprio aplicativo você vai, você se autentica, você autoriza aquele pagamento, né, que é uma transação efêmera, você volta para o seu aplicativo de origem, você já checa aquele recebimento e conclui a venda. Então assim, é uma experiência bastante rica, né, e que com certeza vai ser aí um meio de checkout bem popular, né, e que vai ajudar muito o e-commerce, vai aumentar muito o volume de aprovações de compras e vai ampliar as condições aí de comércio eletrônico. Perfeito. Ô Márcio, só adicionando um pouquinho mais aí, que é bem interessante, quando você falou lá de padronização e regulação, o próprio Banco Central, ele sugere, ou make impõe, né, é uma palavra ruim, né, dessa experiência do usuário, né, em quanto tempo ele deve ficar em cada página, qual é a linguagem que tem que ser adotada, isso é tudo padronizado para todos. Existem a sugestão, então todos os participantes vão usar aquilo ali, mas vai ser padronizado para todo mundo. E isso, quem ganha? É a ponta, né, em não terminar ali no meio a experiência ruim de iniciar uma compra e parar no meio, porque ficou de saco cheio daquela tela, ou não conseguir concluir por outra forma, mas todo mundo trabalhando de forma padronizada, eu acho que vai ser bom, principalmente para a sociedade, né, para o usuário de fato. Com certeza, Renan. E, inclusive, você tem o aspecto de quando a própria experiência que o Banco Central sugere, né, ele tem que deixar muito claro para que você está pedindo aquele dado, qual o intuito e qual é o benefício que você quer dar para o seu cliente, para ele ficar realmente ciente por que ele está compartilhando. É um ponto que eu achei muito bacana de toda essa iniciativa, que a gente vê uma série de domínios de segurança cibernética, de desenvolvimento seguro, que a gente sempre praticou há muito tempo e que a gente está colocando em prática aqui. Tudo isso aqui, então, é gestão segura de dado, é o ciclo de vida do cliente, da identidade, né, em diversas instituições financeiras diferentes. Como é que você usa tudo isso de segurança para habilitar novos negócios? Para permitir que, no final das contas, o indivíduo se empodere com relação aos dados dele, né, sabendo que ele tem o poder de compartilhar ou não e que isso pode ser usado em benefício dele, para conseguir uma melhor taxa, um melhor crédito, para conseguir uma melhor experiência durante uma compra ou ao abrir uma conta em qualquer instituição financeira ou ao fazer um seguro. Então é muito bacana ver tudo isso aí, que quem trabalha na área há muito tempo vê, são tecnologias que nada disso é exatamente novidade, são coisas que amadureceram ao longo do tempo e se mostraram agora algo que podem habilitar negócio, né? E foi muito bom ponto aqui do Renan, que não é algo regulatório. O Open Finance é uma questão de business e está sendo enxergado assim pelo mercado. Começaram a enxergar a oportunidade e, na minha opinião, o maior beneficiado final vai ser o usuário mesmo. Perfeito, exatamente. É um ganha-ganha. E me lembra aqui também, né, que dos primeiros casos de uso, até antes de existir o Open Banking regulado, é o da gestão financeira, né, de você consolidar a informação dos clientes. Esse também é um caso de uso aí clássico, né, e que envolve inclusive PFM, né, Personal Financial Management, que deriva um pouco para o que vai ser o próximo escopo de trabalho do Open Finance no Brasil, que é a parte de investimentos, né? Então, realmente a gente vê uma evolução aí, cada vez agregando mais, né? Mas eu queria também comentar que às vezes, e que a gente tem debatido muito isso, né, casos de usos novos vêm surgindo também, né? E como eu estou num público aqui bastante voltado para segurança da informação, né, a gente tem estudado muito, né, na Lina, a própria questão da autenticação, né, da assinatura digital, por assim dizer, né? A gente vê que a Secretaria do Governo Digital tem incentivado a assinatura, né, além do próprio certificado digital ICP, né,
que é um dos O top qualificado, ali. né? É, exatamente. Que é o avançado também. E aí tem o segundo que você autentica pelos bancos, né? Isso. Que o Gov.br incentiva, inclusive ficou bem popular lá no padrão ouro, prata e bronze. Tecnologia nossa. É, bacana. Mas assim, a nossa criatividade está no nível de usar isso, né? Mas dentro do protocolo do Open Banking ou do Open Finance. Então assim, eu vou fazer uma autorização, só que essa autorização eu vou autenticar no banco que eu escolhi, onde eu tenho relação, e isso vai servir como uma assinatura, né? Então assim, é um jeito também de você usar o Open Finance, Open Banking, Open Finance para processo de assinatura digital, né? Então é um uso menos prosaico, mas também aplicável aí, né? Eu queria só complementar que a padronização de identificação, padronização de como inicia uma transação, ela traz ganhos diretos, claro, redução de custo de desenvolvimento, mas ela também traz uma velocidade de resposta a eventuais incidentes muito boa, porque identificado por qualquer participante um problema com um determinado esquema, esse conhecimento é aplicável imediatamente a todos os outros, né? Então a gente ganha muita velocidade. Eu queria até comentar um pouco do que você comentou do acesso GovBR, né? Tem tecnologia nossa lá, mas uma coisa interessante, o governo no espaço de menos de 2 anos, ele digitalizou 3.600 serviços. Como que isso foi possível? Foi possível com essa filosofia também aplicada no Banco Central de modernização de todas as relações, modernização da sociedade, o setor financeiro, o Estado e outras coisas. Eu acho que veremos coisas maravilhosas acontecendo no mundo de Open Finance nos próximos um ano e meio, pegando como exemplo o que já vimos em outras áreas. Concordo. Gente, o papo tá bom. Acho que a gente podia conversar muito mais, mas o tempo está acabando. Queria agora, no finalzinho, abrir para a plateia. Se alguém tiver alguma pergunta para os nossos convidados, fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Bom, eu vou então chegar aqui ao encerramento. Queria abrir para vocês darem a última palavrinha, se despedirem, e já de antemão agradeço a presença de vocês, contribuindo aqui com a plateia, com o público, e agregando aí mais informações para eles. Por favor, tenha vontade aí para dar esse último. Obrigado a todos. Só agradecer mesmo pela participação aqui. É uma discussão que em 30 minutos é muito difícil, porque é um assunto que acho que dá pra gente... Vai longe, né, Renan? Exato, dá pra gente discutir isso aqui os 3 dias de SIAB tranquilamente. E, enfim, muito obrigado a todos aí. Obrigado, Renan. 5 milhões de usuários únicos que já deram consentimento no Open Finance Brasil, dados até julho desse ano. A estimativa é que esse número dobre, vá para 10 milhões de usuários únicos até o final deste ano, né? Então é um crescimento sustentado e vai crescer mais ainda porque os benefícios para o indivíduo são muito grandes. E a gente está começando o processo de educação nesse sentido. Então eu queria agradecer esse evento, agradecer a organização do Febrabantec, agradecer a RTM pelo espaço, agradecer meus colegas aqui. E é muito bom estar de volta no presencial, né? De rever os amigos, dar um abraço, conversar, depois de tanto tempo ali só no virtual, né? Então, obrigado a todos e vamos em frente. Obrigado, Márcio. Eu queria agradecer também o convite. Como o Márcio falou, é muito bom estar de volta a eventos presenciais, poder trocar ideias aqui com colegas tão bem preparados e que conhecem tão bem o mercado. E eu acho que a gente está no começo de um assunto muito bom, tá? A gente, para quem acha que o Open Finance agora a gente está em voo de cruzeiro, eu acho que é só o começo de uma grande revolução de ter o dado no centro dos negócios, ter a pessoa, o indivíduo no centro dos negócios, e isso tudo vai ser muito bacana acompanhar, estar nesse mercado aí nos próximos anos. Maravilha, Marcelo, muito obrigado. Bom, eu agradeço, sempre aprendizado estar com pessoas tão competentes nas suas áreas. Agradeço a RTM e estamos à disposição para discutir qualquer tema depois também da apresentação offline. Valeu. Maravilha, obrigado a todo mundo que participou, nos ouvindo aí. Fiquem ligados nos canais da RTM, lá tem muita informação para todos vocês sobre tecnologia para o mercado financeiro. Obrigado, Febrabantec, e até a próxima.